Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje nós estaremos abordando nessa videoaula falando sobre a Revolução Industrial e Intelectual, tudo bem? Então, bora começar aí, né, esse tema. Muitos historiadores, né, meio que tem uma controvérsia aí de pensamentos, porque muitos acreditam que a Revolução Industrial ocorreu apenas no século XVIII, mas a grande maioria acredita que a revolução, né, industrial, ela está ligada com a história da humanidade por um simples motivo. Desde o momento que o homem ele começou a transformar a matéria-prima, ele começou, né, a fazer essa industrialização. Então, por esse motivo, eu coloquei aí nesse slide para vocês, tá? Quais são os 3 tipos de forma de produção que a gente já teve ao longo da nossa história. Tivemos o artesanato, a manufatura e a indústria. Eu até coloquei uma imagem aqui, né, ao lado para ficar mais fácil para vocês entenderem. O que era o artesanato, né? Quem nunca comprou, né, um artesanato, né, quando vai nessas feirinhas aí ou na região norte e nordeste aqui do Brasil, é muito comum. O que seria o artesanato, né? O artesanato, ele é produzido, né, por um artesão totalmente independente. Esse cara, ele pega essa matéria-prima e ele produz do início ao fim. Ele não tem outra, né, qualquer tipo de divisão do trabalho. Então ele começa, um exemplo, né, ele é contratado para fazer uma cadeira, então ele começa e finaliza essa cadeira, tá bom? Além disso, ele também se utiliza de todas as suas ferramentas. Então, todo aquele material que utiliza é dele mesmo e não é de outras pessoas. E todos esses artesanatos, elas são peças únicas, né? Cada um, vamos dizer assim, ao gosto do cliente. Por esse motivo, né, eram peças principalmente de grande qualidade. A gente vai dizer que o artesanato, ele vai focar principalmente no período da Idade Média, tá? A gente vê, né, que a humanidade, conforme ela vai se procriando, começa a ver uma necessidade desses produtos, né? E por esse motivo vai acabar surgindo a manufatura. A manufatura, ela vai ter uma característica um pouco parecida com o artesanato, né? Só que já começa algumas diferenciações aí. Primeiramente, já é essa divisão de trabalho, né? Então, cada um já começa a ficar responsável por uma parte, né, daquela, vamos pegar aí novamente, né, outro exemplo, daquela mesa. Então, fica responsável por cortar a madeira, outro fica responsável por lixar, outro fica responsável por montar e outro por pintar, né? Então, acaba tendo essa divisão. Durante esse período, era muito comum nessas manufaturas o cara ele ser o dono das ferramentas, ser o dono do lugar que deve ser produzido e ele contratar essas mãos de obra, né? Então, aí a gente já vê uma divisão entre trabalhador e ferramenta. Esse cara ele apenas está vendendo a sua força de trabalho. A gente também consegue observar que por conta dessa divisão, começa a se ter uma maior produção. Então, antes do que eu levava aí, né, eu produzindo uma mesa sozinho, durava uma semana, agora eu já consigo produzir aí umas 7 mesas por semana. Então, a gente já consegue observar, né, essa maior produção. E outra característica também é que o artesanato, né, o artesão, ele era o responsável por fabricar e por vender esse produto. Já na manufatura, não. Esse cara, ele produz e ele passa para outras pessoas para revender, né? Aí a gente até brinca que começa, né, a surgir essa questão do atacado e do varejo. E por último, né, aí sim a gente começa a citar a partir do século XVIII, né, a indústria, né, que nem a gente conhece aí, uma coisa muito mais moderna. A principal característica da indústria, né, é o uso de máquinas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que ferramenta, ela ainda se utiliza da força do trabalho, né, daquele indivíduo. A máquina não. A máquina, ela já consegue produzir aí um produto, dependendo, né, da evolução do início ao fim, se utilizando, né, às vezes o mínimo possível da força de trabalho daquele indivíduo. Além disso, também começou a ter uma padronização da produção, tá? Então, essas daí são as características aí, né, que a gente vai dizer dessa Revolução Industrial. Sempre quando a gente fala em Revolução Industrial, não podemos esquecer o quê? Que a Inglaterra, ela foi a pioneira. A gente vai dizer que a Inglaterra, né, ela tinha todas as características propícias para fazer essa industrialização. Qual vai ser, né, um dos primeiros pontos aí? O primeiro,
vai ser principalmente, né, por conta dos atos de navegação que foi assinado, né, que tinha como objetivo fazer com que os produtos ingleses eles fossem vendidos, né, e a matéria, ou melhor, qualquer tipo de produto que entrasse ou saísse da Inglaterra deveria ser transportado por navio ingleses. Isso acabou fortalecendo muito, né, essa marinha inglesa. Então, muito comércio de privilégios, né, que tinha, principalmente holandesa aí, que fazia muito essa comercialização, ela acabou quebrando porque, né, a Inglaterra, ela começou a ser essa soberana, a ser essa líder aí, né, das vias marítimas, tá bom? Não só por isso, mas a gente também começa a observar que por conta do progresso científico, né, os ingleses eles vão incentivar muito isso daí. Vai ser até um dos motivos deles terem essas primeiras máquinas, né, que eu já tinha citado para vocês na Revolução Industrial e que acabou facilitando muito, né, a produção de larga escala, principalmente de tecidos. Outra coisa também que vai acabar surgindo, que vai ser após a Revolução Gloriosa, vai ser a assinatura da Declaração de Direitos, né? Que nada mais foi do que uma substituição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentar. Lembrando que o parlamentarismo ele era composto pela Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, esses burgueses que até então eles não eram representados, né, a partir desse momento que eles são eleitos e eles começam a fazer parte dos parlamentos, eles se veem, né, com, vamos dizer assim, se utilizando, né, dessas leis para poder se beneficiar na questão econômica. Então, eles começaram também a incentivar muita industrialização, até porque a parte política, né, vamos dizer assim, dava maior liberdade para eles poderem trabalhar. Outra coisa também que vai acabar ocorrendo na Inglaterra é que vai ter muita mão de obra, né, barata. Muita mão de obra abundante. Isso vai surgir por conta de dois momentos, né? Os cercamentos que ocorreu em meados no século XVI, lá com a Elizabeth I, né? Que ela se apropria daqueles mansos comunais, né? Que nem a gente já sabe da história, começa a colocar, né, ovelhas para ter uma produção maior de lã. E não só por isso, mas também, né, algo que vai acabar ocorrendo vai ser também a lei dos pobres, que era o quê? Esses camponeses, eles foram expulsos dessas terras, só que eles agora precisavam da ajuda do governo, né? Então, vamos ajudar essa população, mas a gente só vai dar qualquer tipo de ajuda monetária se eles fizerem qualquer tipo de trabalho, né? Então, também, esses caras aí, né, vai se, vamos dizer assim, se beneficiar muito, né, dessa mão de obra barata aí por conta dessas leis dos pobres, tá bom? Algo que vai ajudar muito os ingleses. Vai ser duas coisas. A criação de rodovias, né, até para poder interligar cidades que forneciam a matéria-prima, tá? E não só por isso, mas também regiões onde eles poderiam estar vendendo esses produtos industrializados. Então, as rodovias vai ser um dos pontos principais aí, tá? E também a região da Inglaterra, ela tem muitos rios navegáveis e isso facilitou muito a vida dela, até porque o transporte, vamos dizer aí, marítimo, era muito mais barato e muito mais rápido, até do que pelas próprias rodovias. Por enquanto, nesse momento, ainda não temos estradas de ferro, mas eu estarei falando com vocês ao longo do vídeo, tá? Aqui também, né, a gente não podemos esquecer esse personagem aqui muito importante, que é o Adam Smith. E ele era o maior defensor do liberalismo econômico, ou seja, da livre concorrência. Quando ele faz, né, vamos dizer, essa teoria, né, do liberalismo econômico, ele acaba incentivando para que esses burgueses cada vez mais eles incentivem, né, e os lucros que eles têm, eles acabam investindo cada vez mais, né, nas suas empresas, né, na sua industrialização e muitas vezes até criando outras empresas, né, para poder ficar mais, vamos dizer assim, mais rico, mais poderoso e mais influente. Até porque era algo que os ingleses vão acabar apoiando bastante, que vai ser essa questão, né, de cada um cuidar do seu, tá bom? Temos aqui as etapas da Revolução,
Eu apenas coloquei para vocês a primeira e a segunda revolução, tá bom? Mas alguns aí acreditam que estamos na terceira, outros acreditam que estamos na quarta revolução. Mas o importante, né, citar é que a revolução industrial, a cada dia que passa, ela se desenvolve cada vez mais. Mas vamos focar apenas nessas duas etapas, tá? Quais são as principais características aí, né, da primeira revolução industrial? Que nem eu já tinha citado para vocês, ela vai se iniciar na Inglaterra, até por conta do pioneirismo inglês, por conta de todos aqueles fatores que eu já tinha citado para vocês, tá? Qual vai ser o produto, né, que eles vão produzir nessa primeira revolução? Vai ser os tecidos, até porque a gente sabe que eles foram muito inteligentes, né, de se utilizar aquelas lãs, né, das ovelhas que estavam, né, naqueles cercamentos, e a gente também para pensar, né, que os têxteis é algo que a gente utiliza todos os dias, não só em questão de vestimento, mas, né, em cobertores, cortina, entre outras diversas coisas mais, né? Então, tecido é algo essencial na vida de todo mundo. Durante a primeira revolução vai ter um aperfeiçoamento, né, da máquina a vapor, que também vai ser dirigida aos produtos têxteis, né, e alguns anos, né, depois, no ano de 1807, vai se desenvolver o barco a vapor. Isso daqui vai ser algo extraordinário, tá? Porque imagine você agora conseguir levar esses produtos para as outras regiões e não apenas ali, né, na própria Inglaterra. Então vai ter um desenvolvimento econômico muito grande a partir, né, da criação do barco a vapor. No ano de 1825, aí sim, gente, eles vão começar a fazer a construção, né, de locomotivas, de trens. A gente vai dizer que esse vai ser o maior, vamos dizer assim, auge da revolução, quando criam, né, essa revolução do transporte, que a gente já pode dizer aí, né, que seria a construção de locomotiva, porque agora você consegue transportar matéria-prima e esses produtos industrializados muito mais rápido, numa quantidade enorme, e se tornando muito mais barato esses produtos aí, né. Eu brinco bastante, porque se dizia-se, né, que principalmente aqui, né, em São Paulo, que você só sabia se uma cidade ela era, vamos dizer assim, desenvolvida se ali tivesse, né, uma estação de trem, se tivesse uma linha de trem. E isso não só ocorreu aqui no nosso Brasil, mas também ocorreu também nas regiões europeias. Não é à toa, né, que a Alemanha ela investiu muito nessa construção aí, né, de locomotivas, de linhas férreas, tá bom? Já embalando o que eu falei aqui da Alemanha, né, temos aí a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela vai acabar se expandindo para outros territórios, né, para outros países. Entre esses países aí a gente pode citar, que nem eu acabei de falar para vocês, né, a própria Alemanha, França, Bélgica, Itália, Rússia. Isso eu tô falando na região europeia. Aqui no nosso continente americano, né, temos Estados Unidos aí, e na região asiática temos o Japão, que também serão adeptos da Revolução Industrial, tá? Principal característica, né, uma maior produção de aço, até porque era um produto que estava, né, tendo uma procura enorme. Então, aquela famosa assim, oferta e procura, né? Então, tá procurando muito aço, vamos produzir cada vez mais. Que nem eu falei para vocês, né, na primeira Revolução Industrial, a gente teve uma coisinha chamada Revolução dos Transportes. Aqui na segunda Revolução Industrial, a gente vai dizer, né, que vamos ter uma revolução aqui, né, das telecomunicações. Porque no ano de 1837 vai ser criado o telégrafo, né, e alguns anos depois, em 1876, vai ser criado o telefone. Imagine a revolução da comunicação, né? Algo que você escrevia uma carta e demorava dias para chegar, agora você tem uma comunicação instantânea, né? Facilitando cada vez mais aí, né, essa interligação entre diversas regiões, tá bom? Outra coisa também que vai ser muito benéfica, e eu digo assim que isso vai ser algo que vai ajudar muito e fez com que grande parte da população literalmente não morresse de fome, vai ser o uso da máquina, né, na agricultura. Imagine, né, a população tá crescendo cada vez mais e você, né, tentar alimentar essas pessoas fazendo um trabalho totalmente manual. Claro que algumas pessoas, elas
sempre vem o lado negativo, né, da Revolução Industrial, dizendo que trouxe poluição, a população acabou não tendo uma melhor qualidade de vida, mas eu digo para vocês, se não fosse através da Revolução Industrial, né, grande parte dessa população ela não teria sobrevivido literalmente porque estaria passando fome, né? Então a gente também tem que ver o lado positivo aí da Revolução. Além disso, que nem eu já tinha citado para vocês, né, lá no primeiro slide, uma coisa que vai ser muito importante, né, a partir do século XVIII, que vai ser essa criação da indústria, vai ser máquina que cria máquina, né? Então, imagine, antes eu tenho uma máquina para poder fazer a produção dos meus tecidos, só que agora eu estou construindo uma máquina que faça a máquina para poder construir esses tecidos. Isso, né, a gente vai vendo que vai ter um desenvolvimento cada vez mais. Eu falo que o ser humano, ele tem uma capacidade intelectual, assim, gigantesca, e por isso que a revolução é algo que, né, tá sempre evoluindo ao longo dos anos aí, tá? O barco a vapor, que até então tinha sido algo magnífico na primeira revolução, industrial, a partir desse momento, né, o vapor ele vai acabar sendo substituído principalmente pela força elétrica e o petróleo, tá? Então, olha, a nossa grande causa dos problemas aí vai ser na segunda revolução industrial, né, com o petróleo. Alguns até chamam a segunda revolução industrial, né, como Fordismo, até porque, né, começa a se utilizar muito aí os carros para poder fazer o transporte. Literalmente aqui no Brasil, né, o Fordismo, ele já vai surgir aí na República Populista e vai trazer muitos problemas para a gente. Era melhor ter ficado mesmo, né, com as locomotivas. Opa, aqui tem um errinho, gente, perdão, é locomotiva, tá? Pronto, opa, deixa eu só arrumar aqui, locomotiva, tá bom? Desculpa o errinho, às vezes acontece e passa que a gente nem observa. Vamos falar então sobre as consequências da revolução. Eu já tinha até citado algumas para vocês, né, no slide anterior, mas vamos aqui focar em outras características, tá bom? A primeira revolução industrial, a gente diz que era capitalismo industrial, ou seja, o próprio burguês aqui, né, investe nessa industrialização. Já na segunda revolução industrial, a gente vai dizer que vai ter um capitalismo financeiro, né? Muitos desses banqueiros, né, vão acabar comprando as famosas ações dessas empresas e eles vão acabar criando, né, uma situação de dependência. Gente, não sei o que aconteceu comigo aqui, e olha que eu olhei quando eu fui criar esses slides, e eu olhei, mas sempre acaba tendo um errinho aí, desculpa novamente, tá? Então, esses banqueiros, eles vão acabar criando uma situação de dependência, né, com essas empresas aí. Mas eu falo para vocês, né, que a principal consequência vai ser a corrida imperialista, que já foi algo que a gente já estudou, que a gente já comentou muito e debateu, né? Essa corrida imperialista, ela nada mais foi, né, com o objetivo de conquistar regiões, principalmente na África e na Ásia, né, com o objetivo de trazer matéria-prima, ter mão de obra barata, mas também conseguir escoar esses produtos excedentes que o mercado europeu já não estava mais consumindo, né? E a gente vai dizer que grande causa desses problemas, principalmente na região da África e da Ásia, vai ocorrer por conta dessa corrida imperialista, porque esses povos, né, os europeus, eles acabaram dividindo o mapa, mas principalmente o africano, sem respeitar as etnias locais, né? Então eles fizeram lá um acordo, cada um vai ficar com uma região e cada um acabou tendo sua área de influência, né? Eu falo até que a corrida imperialista, ela vai ser até uma, né, das causas aí, né, vamos dizer assim, de insatisfação, né, que vai até acabar ocorrendo o que a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial, um pouquinho aí mais pra frente, tá? Outra coisa, né, outra consequência que vai surgir vai ser as precárias condições de trabalho. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês é que durante esse período da história as pessoas elas chegavam a trabalhar 16, alguns livros até dizem 18 horas por dia, tá bom? E essas pessoas,
elas não tinham fim de semana remunerado, não tinha férias. Se caso elas se acidentassem, elas eram mandadas embora e substituídas por outra mão de obra de trabalho. Mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas, né? Mas não recebiam os mesmos salários que o homem, recebiam um salário menor. Além disso, às vezes até de sofrer muito abuso. Muitas dessas fábricas, elas eram totalmente insalubres, tá? Não tinham qualquer condição de higiene, né? Então, por esse motivo, vai acabar surgindo aí dois movimentos muito famosos, né? Que seria o movimento ludista e o movimento cartista. O que foi o movimento ludista? Eu já até coloquei essa imagem aqui para vocês, né, para ficar de mais fácil entendimento. O movimento ludista vai ser aqueles famosos quebradores de máquinas. Eles acreditavam que grande a causa dos problemas dessa situação precária de trabalho é porque essas máquinas, elas estavam substituindo as mãos de obra, né, desses homens, dessas famílias. E eles acreditavam que fazendo nessa quebra de máquinas, que eles poderiam melhorar as suas condições. Mas era muito pelo contrário, muito era mandado embora, muitos foram presos, até porque os próprios governantes, né, dessas grandes nações aí, eles não aceitavam esse tipo de ato bárbaros, tá? Tivemos aqui também o movimento cartista, que era um movimento, vamos dizer assim, muito mais pacífico, né? E ele tinha como principal característica se organizar, né, em sindicatos e levar as suas reivindicações para esses patrões ou para seus governantes, tá? Alguma dessas reivindicações aí que esses cartistas eles faziam, eles queriam, né, que tivesse o sufrágio universal masculino, tá, para maiores de 21 anos, também queriam que o voto fosse secreto e tivesse uma reforma parlamentar, nesse caso na Inglaterra, tá, para que a população trabalhadora, ela tivesse uma maior participação dentro do parlamento. Lembrando que o parlamento na Inglaterra era a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, mas a Câmara dos Comuns, grande parte eram de burgueses, tá? Então não tinha um representante aí dos trabalhadores. Claro que uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês é que eles também, né, pediam para que tivesse uma remuneração, né, de um salário um pouco mais digno para que eles pudessem sobreviver. Uma redução também, né, na jornada de trabalho, até porque eles pudessem ter um descanso de fato, né, e que além disso tivesse uma criação de leis trabalhistas, para que eles pudessem, vamos dizer assim, se assegurar se caso ocorresse algo de errado nas fábricas. Claro que esse movimento aí do cartismo, ele não era considerado, vamos dizer assim, muito... como é que eu posso dizer, não era considerado, vamos dizer, qualquer tipo de atentado ao governo. Então, o governo meio que desmerecia esse movimento cartista. Mas, claro que após muitas reivindicações ao longo dos anos, isso daqui é bastante importante eu citar para vocês, né, que todas essas leis trabalhistas que nós temos hoje não foi algo conseguido da noite para o dia, mas foram, né, de lutas ao longo dos anos. Em meados de 1842, tá? Esses trabalhadores, eles acabaram conseguindo alguns benefícios, tá? Entre alguns desses benefícios, antes, né, se trabalhava aí, que nem eu falei para vocês, 14, 16, algum livro até dizem 18 horas, essa jornada de trabalho passou a ser de 10 horas diárias, tá bom? E também acabaram regularizando o trabalho infantil e o feminino, tá? Vamos dizendo aí, né, fazendo igualitando, né, criando vamos dizer assim, um salário igualitário entre esses trabalhadores, tá? Vamos aqui, então, falar sobre a Revolução Intelectual, que nem eu tinha dito para vocês no início do slide, né? A Revolução Intelectual, ela vai ocorrer principalmente, né, após a Revolução Francesa e Industrial. Claro que quando a gente fala em faculdades, né, universidades, elas já tinham desde o período da Idade Média. Mas essa consciência, né, de sair daquela coisa apenas de debate, sair do amadorismo e começar a se tornar profissional, né, isso daí vai ser regulamentado após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá? A gente vai dizer que dessa revolução intelectual que surgiu aí, a mais significativa e até hoje tema até de muita discórdia entre muitas pessoas
seria a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, né? Que diz que o homem veio do primata. E aí a Igreja Católica tem aquela briga insana dizendo, né, que viemos, né, que o homem veio do Adão e da Eva. Então eu achei bem interessante pegar essa imagem aqui para vocês, né, para representar que qualquer revolução ela sempre se inicia onde, né? Através da inteligência da cabeça, né? Então por esse motivo que isso daqui acaba trazendo muita discórdia, porque nem todos têm, né, o mesmo tipo de pensamento. Temos que parar para observar que a Igreja Católica ela já andava muito enfraquecida desde a Reforma Protestante. E quando chega, né, Darwin criando a teoria, né, aí da origem das espécies, né, o famoso livro A Origem das Espécies, isso daqui acaba trazendo um questionamento maior ainda para a igreja, porque muita coisa que a igreja não sabia responder, a ciência, ela começa, né, a trazer essas respostas de uma forma muito mais significativa. E aí a igreja, ela começa a perder cada vez mais, né, a parte dos seus fiéis. A Igreja Católica também ela vai acabar criando chamado algo socialismo cristão. O que era o socialismo cristão? Né, que nem a gente já tinha falado sobre a situação dos trabalhadores, que o negócio não era fácil, que era uma coisa difícil. Então a Igreja Católica, primeiramente, ela criticava o liberalismo econômico. Ela dizia que grande parte dos problemas desses trabalhadores era por conta dessa questão de que cada um deveria se virar com o que tinha. Né? E como é que o trabalhador ele vai conseguir combater com o patrão, sendo que ele só tem apenas a sua força de trabalho? Então a Igreja Católica, além dela fazer uma crítica ao liberalismo econômico, ela também defendia que o Estado ele deveria fazer uma distribuição, né, das suas riquezas perante essas pessoas mais pobres. Mas claro que isso daí vai ser algo, né, que a Igreja Católica vai apoiar, mas não vai ter, vamos dizer assim, tanto adesão da parte governamental e dos burgueses também, tá? Falando em teorias, né, que nem eu falei sobre o socialismo cristão, eu já achei aqui bacana, eu já, né, emendar esse assunto e tá finalizando essa videoaula com vocês aqui hoje, tá? Que nesse caso seria as doutrinas sociais e econômicas que tínhamos, né, ou melhor, tínhamos e ainda temos até hoje. Eu peguei esse símbolo aqui para vocês, que eu achei bem interessante, bem engraçado, né? E aqui a gente fala, né, os 4 tipos, que seria aqui o capitalismo, o socialismo, o comunismo e o anarquismo, tá bom? O liberalismo econômico, que nem a gente já citou, né, desde o início do vídeo, né, muito defendido por Adam Smith, eles acreditavam, né, que o Estado não deveria intervir de qualquer tipo da economia. Cada um sabe fazer, né, o que bem quiser com o seu dinheiro. Então, cada um vivendo, né, na sua parte, vamos dizer assim, que o bem maior vai acabar, né, andando sozinho aí sem precisar qualquer tipo de intervenção. Eu achei bastante interessante esse símbolo aqui do McDonald's. Quando eu fui procurar sobre símbolos, né, eu dei muita risada e por isso eu acabei colocando, que eu achei bem engraçado e bem interessante. Falando sobre o anarquismo, né, o movimento anarquista, a gente já tá cansado de saber que eles acreditam, né, que o Estado, ou melhor, que dentro de uma sociedade não pode haver qualquer tipo, né, de interferência do Estado, da autoridade, e eles eram contra totalmente o capitalismo. Eles acreditavam também numa sociedade sem qualquer tipo de divisão social, não acreditavam em partidos políticos, tá? E eles defendiam principalmente a coletivização do trabalho. Além disso, eles também acreditavam na solidariedade entre esses trabalhadores. Não deveria ser algo imposto, mas deveria pegar, né, da consciência de cada um aí. O comunismo, ele lembra um pouco o anarquismo, tá? Por isso que eu até deixei aqui em negrito, tá bom, para vocês, que eles também eram contra qualquer tipo de governo, eram contra o capitalismo, né? Defendiam uma sociedade sem classe e sem partidos. Eles não acreditavam em vários partidos políticos, mas eles acreditavam sim num partido único, tá bom? Que nesse caso seria o partido, né? A gente pega aí, né, o partido, ou melhor, coloquei socialista, mas nesse caso aqui seria o partido, desculpa, tá, gente? Aqui nesse caso seria o partido comunista, tá bom? Então aqui seria, né, a principal característica aí do comunismo. Além disso, deixa eu só arrumar aqui, né? Pronto. Além disso, eles também acreditavam que para subir ao poder deveria ser feito através de uma revolução,
tá? Então, que eles deveriam fazer uma revolução e subir ao poder. Mas quando eles subissem ao poder, que tirassem o capitalismo, né, deveria ter um período de transição, que a gente vai dizer que seria, né, do socialismo para o comunismo. Aquela parte lá que eu deletei para vocês, que era do socialismo, seria aqui, né, na parte do estado de transição que eu coloquei entre parênteses. Ele simplesmente só estava no lugar errado, no partido único, tá bom? Mas no caso do socialismo seria aqui no estado de transição. E finalizando aí, né, para vocês, temos o socialismo. Socialismo, eles acreditavam, né, no pluripartidarismo, acreditavam também na democracia, né, nas regras democráticas. Eles davam grande importância ao Estado, que o Estado ele que deveria, né, organizar. Além disso, eles também acreditavam que o Estado era o responsável pela justiça social, né, por trazer a benfeitoria para a população, que ela era de fato quem deveria cuidar, e eles acreditavam que para subir ao poder, né, o socialismo deveria subir através de eleições e não de revolução, tá bom? Então, a gente vê aí, né, cada característica de cada doutrina, vamos dizer aí, sociais e econômicas também. Bem, finalizamos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aí no comentários, tá bom? Nas próximas videoaulas, eu venho abordando alguns assuntos aí, como as revoluções de 1830 e 1848, tá? E aí a gente vai dando continuidade nas nossas aulas aí, né, EAD. Tá bom, turma? Beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.